Hey girls, good afternoon. A teacher vai explicar um pouquinho para vocês agora em português, para vocês poderem se situar, já que essa é a nossa primeira aula gravada aqui nesse programa. E é o mesmo formato de aula, só que ao invés de eu ficar gravando no WhatsApp, que demora para gravar e vocês têm que ficar abrindo vários vídeos, eu vou manter o vídeo explicativo com as perguntas relacionadas ao texto que eu vou ler para vocês de compreensão, e tem também a questão de o que é um substantivo. Nós temos dois tipos no português, que é o substantivo próprio e o substantivo comum. No inglês é a mesma coisa. Substantivo próprio é aquilo que nomeia as pessoas, as cidades, os países, ou um estabelecimento comercial. E um substantivo comum é o que nomeia os objetos e os lugares, não o nome da loja, mas o local. Por exemplo, banco é um substantivo comum, que dá a ideia de um lugar aonde as pessoas vão para movimentação financeira. Banco do Brasil é o nome da agência que pertence a essa rede de bancos chamada Banco do Brasil. Então, banco acaba sendo substantivo comum, Banco do Brasil é um nome próprio. Joe é um nome próprio. Mesa é um nome comum. Porque eu sou uma pessoa, pessoas têm nomes próprios e objetos têm nomes comuns. No inglês é o mesmo raciocínio. E substantivo se chama noun. Daí nós temos o proper nouns and common nouns. Como o inglês ele tem origem em três bases, ele tem palavras que vêm da língua latina, tem palavras que vêm da língua francesa e tem palavras que vêm da língua saxônica, que são dos povos vikings e dos nórdicos, que são os países bem altos do nosso planeta. E algumas palavras, elas são bem similares à língua portuguesa, porque as duas línguas vêm do latim. Então, comum tem na língua portuguesa e é a mesma palavra em inglês, só que aqui nós falamos comum e no inglês, por causa do sotaque, do som da língua inglesa, eles falam commons. So, substantivo é nouns and we have proper nouns and common nouns. Tem um vídeo logo abaixo explicando para vocês em inglês isso que a teacher tá passando, por isso que eu tô dizendo que é importante vocês compreenderem o objetivo da aula e daí vocês vão passar a ouvir, a pensar e responder escrevendo em inglês de acordo com isso que eu tô passando para vocês. Temos duas atividades para hoje. Uma é continuação da semana passada, que nós tínhamos distinguido o que é um verbo, o que é um substantivo e o que é um adjetivo. O verbo é o que mostra a ação das pessoas. Correr, beber, andar, dormir, isso são verbos. Mostra a ação de andar, de se movimentar, de comer, dormir. E aí nós temos as conjugações do verbo, que eu durmo, você dorme, nós dormimos, para o verbo dormir. E para todos os verbos há uma conjugação, dependendo da pessoa. Que em inglês nós vimos que existem os pronomes, igual ao português, mas eles diferem. Ele, ela e isto, do que a nossa língua portuguesa, porque falamos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E no inglês eles vão falar I, you, he, she, it.
Eles distinguem o ele do ela e do objeto. É a única diferença entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Are, you, he, she, it, we, you, they, eles. E na semana passada, então, nós vimos o que era verbo, o que era um substantivo, que é o que hoje a gente vai aperfeiçoar, e os adjetivos, que são as qualidades. Então, nesse texto sobre a família, my family, vocês vão ver que vão haver pronouns, verbs, adjectives, pronouns, verbs, adjectives, and prepositions. Prepositions é quando a gente usa e, o, a, os, as, que são as conexões das falas, senão ficam só palavras soltas. Eu comer macarrão. Eu como macarrão. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Se eu fosse falar só as palavras sem a conexão, ficaria eu ter cachorro. I have dog. Eu preciso de uma conexão para deixar a frase melhor. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Perfeito. E na outra atividade de hoje, nós vamos continuar fazendo uma classificação. Só que nessa classificação é apenas sobre substantivo. Temos aqui substantivo próprio, proper nouns, que nomeiam as pessoas. Nós temos proper nouns for places, que é o exemplo do Banco do Brasil que eu passei para vocês, que é o nome próprio, mas do local. E nós temos os common nouns, que são os nomes das coisas. Para isso vai ser um pouquinho de ampliação vocabular. Lembrem-se, celular, computador, tablet são ferramentas de pesquisa. Se há palavras que eu não conheço, eu busco um suporte como se fosse um vocabulário, um dicionário virtual. Antigamente nós tínhamos muitos dicionários de papel, os livros dicionários. Hoje, tendo alguma palavra que vocês não conhecem, vocês buscam suporte para compreensão. Então, nessa parte aqui, que é simplesmente palavras, eu tenho certeza que vocês vão saber a maior parte delas, porque a gente já vem vendo essas palavras muitas vezes. Então, trabalhar um pouquinho a cabeça, ler, reler, para relembrar. Ou a que realmente não souber, busca no Virtual Dictionary e classifica aqui. Acabando essas atividades, vocês tiram uma foto, põe o celular bem em cima assim do papel para pegar bem a imagem, porque se pegar assim deitado ou de longe, a teacher não consegue ler. Então, foca bem. Se tá dando para ler o que tá escrito aqui no celular, tira a foto e manda para a teacher, que eu dou um retorno para vocês. Se tá classificado errado, se tem erro de ortografia e o que quer que seja. Então, no próximo vídeo agora, é um complemento do que é um substantivo, about nouns, e eu vou dar a introdução em inglês para nossa aula. See you in a little while.